Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio sobre o tema política. Nós tivemos um com o Kim Kataguiri, nós tivemos um com o Tamir, o trabalhista. Agora, acho que é o quarto, né? Até esse aqui eu ia ao ar, provavelmente saiu com o Frederic Krepp, que é também um trabalhista. E hoje nós estamos aqui com o Renan Santos, que é fundador do Movimento Brasil Livre e presidente do Partido Missão. Renan, obrigado pelo seu tempo, cara. Sei que você aí como um possível pré-candidato à presidência em breve, e você já falou isso publicamente, né? Sei que seu tempo aí deve estar bem corrido, principalmente que nós estamos gravando isso no momento em que, um dia depois do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, sei que você deve ser chamado para um monte de entrevista. Agradeço um monte você destinar 1h30 do seu tempo pro canal aqui. Obrigado demais. Imagina, eu na verdade que agradeço. Para mim é uma honra, não só por ser um admirador teu, Wesley, mas também por ser um cara que segue assiduamente teu canal. Já acompanhei muita coisa e, enfim, gosto bastante. É um dos momentos de relaxamento meu é assistir teu canal. Então, Massa. É um prazer estar aqui. Legal. Ô, Renan, eu vi uma entrevista sua no Flow um tempo atrás, acho que a última que você foi, e você comentou, você puxou uma pauta lá que eu achei bem interessante, eu gostaria de explorar ela um pouquinho aqui, que primeiro você está liderando, você é o frente aí da criação de um partido, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas acho que aproveitando esse contexto e ensejando o assunto, os partidos que a gente tem hoje, ou os movimentos políticos que a gente tem hoje, eles geralmente são encabeçados ou direcionados não necessariamente para público jovem. Talvez porque os caciques da política sejam pessoas mais velhas. E você comentou lá no Flow que você está encabeçando um movimento que é explicitamente geracional. E você deixou no Flow, pelo menos quando eu assisti, claro que você não está mirando nas pessoas mais velhas, você está mirando na juventude. Qual que é a tese por trás disso? De maneira clara, não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro, existe um conflito geracional. As pessoas estão vivendo mais, naturalmente, e quanto mais as pessoas vivem, mais elas tendem a acumular não só capital, mas posições de poder. O cara pode estar no conselho de uma empresa, continuar presidente da própria empresa, ele pode ser presidente de um determinado partido político, ou senador para um determinado estado, representante para um determinado sindicato, ou seja, as posições de poder permanecem sendo ocupadas por essas pessoas, e conforme elas vivem mais e não passam o bastão para gerações mais novas, você fica com um problema em que as gerações mais novas, elas acumulam o trabalho, mas elas não conseguem sentir a recompensa de ocupar as posições decisórias que alterem, vamos dizer, o curso da história de acordo com a perspectiva e visão de mundo delas. Então, a gente vê, por exemplo, até hoje a geração Boomer, que é uma geração que nasceu até o ano de 1964, 65, ocupando, vamos dizer, aqui no Brasil em especial, que o Brasil é um país extremamente conservador nas trocas geracionais, a gente vê, por exemplo, sei lá, o Caetano Veloso e o Chico Buarque continuando sendo as grandes referências artísticas do Brasil. Os presidentes de grandes partidos ou grandes figuras que decidem um jogo no Brasil. Um exemplo clássico, a gente pode botar, do Zé Dirceu no PT ao próprio Lula, que é presidente da República, ao Michel Temer, são todas figuras dessa geração. Você vai pegar ainda gente em conselho de empresa que pensa com essa lógica. Então, esse problema geracional, que ele ficou muito agravado, naturalmente, com o crescimento, vamos dizer, da adoração da expectativa de vida das pessoas, ele gera um conflito. E como o mundo ele se move mais rápido por conta da tecnologia, por conta de novos processos em que as coisas se alteram, as gerações mais novas, elas se tornam vítimas do processo, ou melhor, para ser mais preciso, reféns de um processo, só que elas não têm agência para alterar o processo em si. Então, essa demanda por espaços de poder, ela precisa ser transformada em ação. Porque senão ela vira frustração pura e simples. Se ela não vira ação, ela vira frustração. E a frustração já se deu em muitos termos. Quando a gente enxerga, por exemplo, homens jovens irritados, você tem a ideia do movimento Red Pill, o movimento Incel, eles podem ter até alguns pontos, mas em grande parte tudo aquilo é construído na base da frustração. Mesmo a mulher jovem solteira, quando ela se radicaliza, ela está na Europa agora defendendo a agenda pró-Palestina, em grande medida ela também tem essa frustração por não estar se realizando. Então, a ideia de permitir certas gerações se realizarem é a premissa, ou uma das premissas fundantes do Partido Missão, que olha, as ideias, né, e os sonhos da geração Boomer, e aqui no Brasil os sonhos da geração Boomer são muito problemáticos, porque é uma geração que viveu o período da ditadura, portanto, a dicotomia entre ditadura militar versus guerrilheiros
que supostamente sonham com democracia, essa dicotomia está presente até agora. Ela foi presente nas eleições do PT, ela esteve presente na eleição do Bolsonaro, como uma resposta dialética a isso. Está presente agora, por exemplo, na volta quartéis, do Lula. Né? Exato. Tanto a galera que foi para os quartéis para pedir uma intervenção militar inspirada em 64, quanto, sei lá, Márcia Tiburi se refugiando na Espanha, imitando basicamente, larpando de Caetano Veloso, Jorge Amado. Pedindo, exato, eu tô fugindo da ditadura, tudo isso é baseado numa sensibilidade que foi construída por essa geração. E, naturalmente, isso é ridículo, né? O mundo está encaminhando para inteligência artificial, automações, fim da ordem liberal internacional, e a gente fingindo que está em, sei lá, em 1975. E os millennials, cara, como é que fica nesse... Beleza, os baby boomers estão hoje na política como os grandes caciques ali, né? Você citou alguns nomes, o Temer, o Lula, etc. E como é que fica os millennials nesse meio tempo? Porque agora a gente tem a geração Z. Imagino que vocês estejam mirando mais nos millennials pro final, antes de 94 ali, antes de 95 e para cima já estão pegando o início da Z. Existe um foco explícito ou vocês colocam todo mundo no mesmo balaio como o alvo do partido? Wesley, essa é uma discussão deliciosa. É muito boa porque eu participei de algumas discussões dessas. Boa parte da militância nossa é da geração Z, e o espírito do tempo do que está acontecendo conosco é um espírito do tempo da geração Z. A geração Z é uma geração desesperada por dar significado no mundo, e ter significado e ter participação no mundo ao redor dele. Ou seja, a geração Z, ela quer solidez, especialmente o homem da geração Z, mas o próprio radicalismo da mulher da geração Z vai nessa linha também. O millennial, por ser turno, foi uma geração que acreditou que o pacto que os boomers criaram era legal demais, e que ele tinha que dar andamento nesse pacto. Acho que o grande momento político dos milênios foi tanto a eleição do Obama nos Estados Unidos, quanto as revoltas coloridas que aconteceram nos anos subsequentes, do Occupy Wall Street, que foi até a Primavera Árabe, até 2013 no Brasil. E aí foi um sonho milênio em que eles tentavam fazer uma espécie de um revival do que aconteceu nos anos 60 e nos anos 70. Novamente porque o millennial, ele talvez se achasse um sucessor desse processo gerado pelos boomers. E o que aconteceu? Nada na prática, né? Foram revoluções meio falidas, foi tudo basicamente uma espécie de uma fingição estética, e é uma geração que está muito machucada, porque ela é uma geração que se sente traída. Não só porque fez faculdade e acabou não tendo as recompensas materiais, vamos dizer, dos estudos e dos sonhos que foram oferecidos para ela, até no sentido de que, politicamente falando, os sonhos que, em tese, a geração dela entregaria eram tudo farsa, né? Que tudo se dissolveu no ar. Então, o millennial que está desiludido, ele é um parceiro dessa causa. E esse é um cara que está, vamos dizer, sendo alvo de captura. Quando a gente viu, por exemplo, ano passado, na eleição municipal de São Paulo, o Pablo Marçal vindo com um discurso de prosperidade, ele estava falando basicamente para o millennial que não estava conseguindo construir patrimônio na vida. Sei lá, o cara fez administração ou relações internacionais na faculdade e estava trabalhando como Uber. O Marçal falava, olha, isso deu errado porque você estava com o mindset errado, tá? Se você tiver um mindset vencedor, isso vai se corrigir. Isso era voltado basicamente para essa geração. Então, o drama da geração millennial, ele precisa ser ressignificado. E quando é ressignificado e vira chave, é uma geração aliada no processo, porque é uma geração frustrada. É interessante porque quando a gente olha pelo meu lado daqui, o lado da psicologia, do comportamento, a geração, especialmente a Z, a gente hoje tem dados bem razoáveis apontando que é uma geração problemática em termos de saúde mental. Eles saem menos, eles se engajam menos, eles tiram menos carteira de motorista, eles bebem menos. Algumas coisas, se você pescar sozinha, como, por exemplo, o menor uso de álcool, o menor número de acidente de carro, você acha que até é positivo, mas depois você descobre que eles bebem menos porque eles não saem, não interagem mais. E eles não se acidentam de carro porque eles não tiram carteira, porque eles não querem se expor à frustração. Então tem uma série, até o próprio Jonathan Haidt, que eu já vi você citar, ele escreveu um livro no trabalho recente, monumental dele, intitulado Geração Ansiosa, que ele faz um levantamento abissal da literatura científica e mostra de uma maneira quase inequívoca, embora exista uma discussão acadêmica sobre se é causal ou não, mas ele mostra uma relação muito forte entre o surgimento em 2010, 2011 do iPhone com aplicativos ali e quando isso se espalhou pelo mundo, com a piora de vários indicadores de saúde mental, principalmente da geração Z, que não brinca mais na rua, não se expõe mais a risco e etc. É curioso porque quando a gente olha do lado de cá a geração Z, os dados que a gente lê indicam
claro que a gente está fazendo uma transposição grotesca, mas indicam que é uma geração que estaria nem aí para política. Que, na verdade, está nem aí para, cara, interagir socialmente, sair, sabe? A gente está indo, por conta do mais fácil acesso à tecnologia, principalmente na classe média, a gente está indo caminhando pro lado daquela galera do Japão, que já não sai mais de casa, que desistiram da vida social, que querem só home office. O que você está dizendo é que, uma vez que você paute essa galera, talvez eles engajem, é isso? Porque como eles estão em casa, eles estão cronicamente online, eles começam a encontrar no universo que eles estão inseridos, especialmente no universo dos games, esse universo cronicamente online, o universo dos edits, dos vídeos que eles acompanham, vamos dizer, um conjunto de signos que eles transformam num todo coerente. Então, são pessoas que olham para o passado e tentam reconstruir, vamos dizer, a ideia de um passado glorioso a ser buscado. Então, boa parte, por exemplo, da direita americana e europeia se construiu através de edits, através de, vamos dizer, simbologia oriunda de videogame, dos animes que eles assistem. Então, para a geração Z, o anime é uma coisa muito poderosa. Então, especialmente para esse homem da geração Z, aquele mundo que ele acompanha, que ele vive no quarto dele, gera uma sensação de dever ser. Eu tenho que me aproximar daquele mundo. E essa frustração entre assistir aquilo e não realizar começa a se transformar em organização política sempre digital. Então tem uma diferença muito grande, por exemplo, no tipo de mobilização que você vai fazer com a geração Z, com as gerações anteriores. O bolsonarismo, por exemplo, os boomers, então tinha muito encontro, né? Encontro físico. O evento dos bolsonaristas era uma manifestação, eles ficavam dançando que país é esse, cantando o hino. Então era sempre uma coisa física, encontros, não necessariamente bom gosto, mas em resumo, tinha uns encontros, né? Da geração Z, esses encontros são virtuais. E esse fenômeno, ele gera essa espécie dessa idealização, e a idealização gera coisas até estranhas. Qual é o elemento muito estranho, por exemplo, que tem na geração Z? Os groypers nos Estados Unidos tem um fenômeno muito novo. A gente tem um ativista que chama Nick Fuentes, um rapaz muito problemático em termos de discurso. Ele em si é muito problemático, porque ele é um rapaz que aparenta ser um rapaz branco, mas ele é um rapaz hispânico, e ele é supremacista branco, antissemita, ao mesmo tempo em que ele mobiliza vários jovens hispânicos, filipinos, indianos, né? Ou seja, não brancos ali nos Estados Unidos, dentro da classificação ali norte-americana, para um discurso supremacista branco e anti-imigrante, sendo eles próprios não brancos e imigrantes. E esses caras, qual o referencial que eles trabalham? O referencial medieval, ou Roma, Caramba, Alexandre que Grande. confuso, né, cara? Muito confuso. Então, eles se sentem como se fossem soldados de segunda categoria de uma causa de terceiros, né? Vamos dizer, da ideia própria de uma América, sendo que nessa própria ideia eles não estão inseridos. Se você vai ver os perfis digitais de boa parte dos groypers, são perfis que parecem, sei lá, ser o Siegfried, sabe? Um herói germânico do período da Idade Média, mas na verdade é o Pajit, que é um indiano. Esta confusão justamente tem a ver, a meu ver, isso é um feeling, sobre o que é identidade digital, né, como o cara se vê naqueles ambientes digitais, e o que é ele por trás da câmera, que começa a se tornar só, vamos dizer, um indivíduo atomizado, solitário. Então, como hoje as disputas políticas estão muito no campo digital, na verdade o que a gente está vendo são os avatares digitais dessas pessoas adquirindo as características do que elas gostariam de ser, pintando o mundo que deveria ser na cabeça deles, e aí atuando politicamente, gerando resultados concretos no mundo real, né? E esse é o jogo que nós vemos. Assim, esse é um jogo muito novo, muito difícil de ser entendido. Pois é, mas daí você ataca o avatar dele ou você tenta alcançar a pessoa física em termos de ideias? Esse é um fenômeno que no Brasil, o fenômeno groyper, ele começou a chegar agora. Tá? Mas eu digo até, perdão, Renan, eu digo não necessariamente esse fenômeno, mas eu imagino que se a gente diminuir um pouquinho o volume, isso deva acontecer em algum grau, sei lá, cara, até com os bolsonaristas, até com os comunistas, deve ter uma galera ali dentro que tem um avatar online e por fora ele sabe ou nem acredita naquilo. Geralmente, não. Você tá atacando qual universo ali? Veja, essa é outra discussão que eu acho sensacional, Wesley, sobre avatares digitais. Eu acho que as pessoas se confundem com o avatar digital dela, e eu acho que o avatar digital dela começa a determinar quem ela é. E eu acho que para as pessoas que elas nasceram online e não se tornaram online, né? Um boomer, ou mesmo eu, você, a gente foi de uma geração que se tornou online. A pessoa que nasceu online, cada vez mais a condição dela, enquanto ser humano, é determinada pelo avatar, pelas experiências do avatar. Essas pessoas têm dores pelo que acontece com o avatar. Então, eventualmente, um avatar é cancelado. Veja, é um conjunto de pixels com uma programação determinada que foi cancelado numa tela.
você tá lá, ainda vivo. Então o cara toma um cancelamento e ele sente fisicamente o cancelamento. A ansiedade, a dor, depois vem uma depressão. Ou seja, o cara vai viver no corpo físico os efeitos daquele avatar. Que é ele, pode ter até o nome dele, ou às vezes é só um perfil fake que ele usou para se proteger. Mas na prática, né, o avatar condiciona o eu. Né, o avatar condiciona aquela pessoa. E aquela pessoa hoje é cada vez mais condicionada ao avatar. Um exemplo que eu sempre dou, assim, quando teve o cancelamento do Arthur Duval, quando a gente voltou da Ucrânia, eu também fui muito cancelado. E na internet eu entrava assim, era né, uma paulada muito grande na gente. Aí eu lembro que eu tava morando num apartamento ali perto da região do Brooklyn, em São Paulo. E aí eu falei, bom, vou na padaria, dane-se. Aí eu desci, tava sol, eu andei no meio da rua, os carros estavam passando, as velhinhas me cruzavam no meio da O mundo rua, tava o igual, né? cachorro, o mundo tava É. dane-se pra mim, o mundo tava andando. E mesmo o negócio, o de vocês foi repercussão nacional, né, cara? Não foi Sim, num grupo específico, numa... né, sim. E ali eu falei, gente, eu tô numa discussão de Pixels e bits e dane-se, cara. Eu não posso me deixar me afetar por isso, mas é muito difícil. E cada vez mais para as pessoas, se as pessoas estão abdicando vamos dizer, dos encontros físicos e da vivência de mundo concreta, elas vão achar realmente que elas são aqueles perfis. Isso é bem problemático. E aí, nesse cenário de vocês compreenderem como que funciona, acho que o MBL, dentro do campo da direita, em termos de rede social, compreendeu bem como a rede social funciona. O bolsonarismo compreendeu também lá atrás, mas numa análise agora com um distanciamento histórico, né, passando-se alguns anos aí do que ocorreu, é possível também interpretar o fenômeno bolsonarismo como um parasita que pegou um momento de Brasil e pegou para ele toda aquela energia, aquele movimento, e como o pessoal não tinha mais para onde olhar, seguiu junto ao Bolsonaro, porque Bolsonaro era deputado federal, sei lá, 30 anos, ele não construiu o que ele conseguiu, né? Ser presidente sem fundo eleitoral, sem tempo de TV. Se ele tivesse construído, iria se iniciar muito antes do que aconteceu. Ele estava no lugar certo na hora certa, podemos dizer assim, né? Ele não tinha um projeto que iria resultar naquilo que resultou a vida dele, a vida política dele. Perfeito. E aí Perfeito. vocês acham que é diferente, né? Vocês começaram tentando, ou fazendo, né? Participando do impeachment da Dilma. Vocês depois romperam com o bolsonarismo e derreteram nas redes sociais, tomaram um fogo danado ali de todo que é lado. E aí agora começaram a se reconstruir um tempo atrás para culminar na criação de um partido político, que é uma coisa muito difícil de fazer. Como é que vocês conseguiram fazer um partido político e o cara que se elegeu sem tempo de TV para presidente da República não conseguiu criar o União que ele queria criar? Não, como é que era o nome? Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Aliança Brasil. pelo Brasil. De fato, a tua análise está certa quando coloca que o bolsonarismo ele parasitou um determinado processo. Todo evento novo, qualquer coisa, a mesma adesão a uma tecnologia, um produto que chega, você tem os early adopters, eles costumam ser pessoas jovens, homens e mulheres jovens, depois você vai mudando tanto nessa escala social, vamos dizer, em termos de conhecimento, uma escala cognitiva, quando você vai indo para a questão da idade e classe social. Isso é natural. E, sei lá, homens e mulheres jovens, com mais dinheiro e espertos, né, bem informados, eles tendem a captar as tendências novas antes do que os demais. E isso foi também com a chegada da direita em redes sociais no Brasil. Então, as primeiras manifestações elas eram muito jovens em 2014, tanto que o perfil do MBL era um perfil jovem, e o rosto era o Kim Kataguiri, que era um rapaz que à época tinha 18 anos. Então, havia cara, o espírito era aquele. Conforme as pessoas mais velhas foram aderindo às redes sociais, e foi justamente naquele período, não só o WhatsApp, mas aprenderam a usar o Facebook, elas foram aderindo no processo. E esse processo foi assim, um processo exponencial entre 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo foi entrando ali. E também as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres também foram entrando. Então, conforme elas foram entrando, sei lá, uma hora pra falar de futebol, para ver os amigos na rede social, e depois elas começaram a falar de política. E aí você teve o surto de fake news, as pessoas espalhando coisas que não tinham nenhum sentido. Isso teve muito a ver justamente com a chegada dessas pessoas mais velhas que não sabiam ainda operar. Então, às vezes chegava um site de notícias, sei lá, Guanabara News, e aí ele parecia no formato de um site sério, a pessoa tá aqui, ó. O cara tá me falando que um barco chinês atracou aqui em São Paulo e que vai explodir e vai tornar o Brasil comunista. Me parece verídico, porque parece um jornal que eu acompanhava quando era jovem. Então, essas coisas pegaram essas pessoas e essas pessoas sentiram que elas tinham, neste novo contexto,
voz. O Bolsonaro é um cara da geração deles, fazendo o discurso deles e refletindo um tipo de sensibilidade que eles tinham quando eles eram jovens. Essas pessoas são muito numerosas em termos demográficos, né? O Brasil é um país que está envelhecendo muito, então, e ocupam espaços de poder, e essas pessoas, naturalmente, ao adotarem uma espécie de posição intransigente na defesa do Bolsonaro, elas deram uma base de pelo menos 15 a 25% do Bolsonaro, em termos eleitorais, que faz com que ele seja dominante no campo da direita. Pensar o que é a direita. Vamos falar, 50% do eleitorado antipetista. Se alguém tiver 25% ali, esse cara já é o dominante. E esses caras que são intransigentes bolsonaristas, eles foram pegando outras parcelas da população, agregando, e aí ele ficou com praticamente metade do bloco eleitoral ali. Eles capturaram aquele processo, só que o processo não importava tanto. Por isso que o Bolsonaro se livrou tão rápido da Lava Jato. Porque nunca foi sobre a Lava Jato. Nunca foi. O lance do Boomer era derrotar a esquerda. Vamos derrotar o comunismo. O lance era se vingar da Constituição que foi colocada em 88 pelos comunas e tal. O lance foi pegar aquelas frustrações que ficaram presas e represadas no imaginário dessas pessoas. Porque na época não existia rede social, então você via a Rede Globo falando que a ditadura militar era uma ditadura. Parênteses aqui, não tô aqui negando, mas eles juntavam todos esses elementos, só pô, eu não achava, agora eu posso falar que eu encontrei pessoas, e eu vou votar no meu capitão, e o capitão pensa assim, e os militares vão resolver. Então, foi uma última chance, né? No que reforça, desculpa o outro parênteses, a ideia de que é uma guerra geracional. Como é que pode um fenômeno que começa jovem ser capturado pelos mais velhos e ser transformado numa briga dos anos 80? Né? E a gente viu essa redição. Voltando para a tua pergunta. O Bolsonaro mobilizou estas pessoas para montar o partido dele no ano de 2019, 2020. Ele lança a Aliança pelo Brasil e começa a fazer a coleta de assinaturas de maneira intensa em 2019. O método foi completamente errado, não houve aplicação nenhuma de tecnologia e ele acreditava que bastava ele pedir ajuda para o povo, que basicamente consistia em falar com essas famílias mais velhas, as pessoas iam se mobilizar, igual fizeram na eleição dele, e ia acontecer. Mas, assim, votar é algo bem mais fácil do que montar um partido, né? Então, eles não entenderam os processos, ele não soube montar a equipe, ele não entendeu como dinamizar aquilo, ele não criou um sistema de recompensa para quem participasse. E aí, na prática, ele, ao longo dos 2 anos, ele coletou e validou 180 mil fichas, o que não é nem metade do que ele precisava, enquanto que a gente fez o caminho todo contrário. A gente falou, pessoas jovens, bem formadas, um processo, um fluxo, uso de tecnologia intensiva, entendimento do que pode dar certo, do que pode dar errado. A gente fez testes antes de montar o partido. Então, antes de iniciar o processo de coleta, a gente fez uma série de testes até achar o modelo ideal. Motivação, coleta de recursos prévios, né? Então, você tem que ter dinheiro antes para não faltar dinheiro no processo. Tudo isso, somado a um senso de propósito muito claro, uma agenda clara, tudo isso tornou a gente uma máquina menor, mas mais eficiente, quando comparado a uma máquina maior e lenta que a máquina do bolsonarismo. E ficou provada a tese. Então, sim, se derem a chance para a nossa geração fazer, ela vai aplicar a tecnologia e vai se organizar socialmente de uma maneira mais eficaz do que a turma dele. E aí, quando a gente repara os resultados, inclusive políticos do Bolsonaro, quando comparado com o nosso, é isso. A gente é um grupo menor, mas mais rápido, veloz, eficiente, inteligente. Eles são um grupo maior, lento e preso com a imaginação antiga. E eu tendo a achar que no long run a gente vence, com base nisso. A popularidade bruta não consegue segurar tudo o tempo todo. A impressão que dá, até você comentou lá no Flow, salvo engano, que vocês fizeram até um aplicativo interno para conseguir ver o título de eleitor da pessoa, né? Porque a pessoa tem que preencher uma fichinha que o cartório manda lá, diagramada, e aí ela tem que botar o título de eleitor. Se a pessoa não souber, ela pode botar o nome ali, se ela acha alguma coisa assim. Então, olhando essa lógica pela qual vocês trabalharam dentro da política, parece que vocês pegaram o universo do empreendedorismo mais próximo a uma startup, eu diria assim, que tem muita tecnologia, trabalha um pouco mais alavancado, e migraram essa expertise para o universo da política, coisa que esses caciques não conseguem fazer, né? Ou até conseguiriam, mas não sei, não conseguem contratar gente nova para fazer, sei lá, não interessa. Mas a ideia que me apresenta, que sugere o sucesso da criação desse partido, é que vocês pegaram uma lógica empreendedora e colocaram dentro da política, né? Exato, exatamente. A aplicação de tecnologia foi a base do jogo, tanto que todas as fichas coletadas, elas tiveram um sistema de rastreabilidade em que eu sei o momento, a hora, o local onde ela foi coletada, por quem ela foi coletada, e aí eu sei para quem ela foi enviada logo depois, por qual transportadora ela veio para São Paulo, quem recebeu,
que momento ela foi catalogada, colocada no sistema do TSE, que momento foi transformada em lote, na mão de quem o lote foi feito, depois para qual cartório ela foi, por qual transportadora, quando chegou e se ela foi validada ou não. Ou seja, todas as etapas do processo rastreável. Então a gente rastreou, tudo é rastreável, então a gente sabia onde estavam todas as fichas. Isso permitiu, por exemplo, que, sabendo a determinada etapa do processo, que momento eu pagaria meu coletor, até para não ser enganado por fraudadores, que houve fraudadores tentando roubar a gente. Como a gente aumentava os processos, sabendo assim, quais são as regiões e quais cartórios não valia a pena trabalhar, porque eles eram muito demorados, então basicamente era um gasto de tempo inútil por parte do coletor. E o objetivo disso era otimizar todo o processo, então não se perdia tempo que não se deveria. E a velocidade que a gente tinha de coleta foi melhorando, tanto que na reta final, o processo todo a gente acelerou, né? Então você começou a ter validações diárias no TSE de 1.500 fichas, a gente passou no final a ter 6 a 7 mil fichas sendo validadas por dia, até bater o que a gente precisava. Então a gente bateu todos os recordes ali foi o partido que mais coletou e validou fichas na história, em todos os estados da federação, não só em 9. Foi, assim, a gente meio que gabaritou o jogo. Ô Renan, quando a gente olha na rede social, claro que acaba sendo uma bolha, né, e muitas vezes não reflete o que está acontecendo fora dela, mas ainda assim é um indicativo do que está acontecendo na política, pelo menos entre os mais jovens, em especial da geração Z, que fica bastante tempo na internet. A gente vê o surgimento de algumas figuras no debate, né? Acho que uma das figuras que surgiu aí algumas das figuras que surgiram nos últimos anos são os comunistas, né? Que ascenderam bastante, acho que depois de 2023, talvez, 2022. Mais recentemente agora, o debate também deu espaço, um espaço foi conquistado pelos trabalhistas, que inclusive debatem contra os comunistas. E vocês do MBL acabaram conseguindo, dentro desses grupos, pelo menos até agora, criar um partido. Muito provavelmente, se esses grupos não quiserem se dobrar a outras siglas, porque aí eu não sei se o pessoal de casa compreende, mas pelo menos até onde eu sei é um balcão de negócios, né? Você ter uma possibilidade de se candidatar a um balcão de negócios, ou tu, de certa forma, dá alguma coisa em troca, ou você tem que ser grande na mídia para conseguir trazer voto para aquela legenda, ou enfim, aí vira todo um rolê, e você tem que votar junto em algumas coisas. A candidatura acho que é do partido, não é sua, então eles podem te expulsar, etc. Acho que se outros movimentos jovens na política brasileira quiserem galgar posições no debate institucional, eles vão ter que fazer um partido também, em algum momento, né? Você acha que essa expertise que vocês criaram fundando esse partido, ela admirada, digamos assim, ou né, de interesse de outros grupos políticos aqui ou fora do Brasil? Porque eu vi que você foi também para os Estados Unidos, né, falar sobre política lá. Como é que a galera tem olhado isso? Essa é a minha pergunta. E não só o modelo de fazer o partido, mas vocês têm revista, né, impressa, vocês têm aplicativo, vocês têm, enfim, todo um sistema, um ecossistema hoje que gira em torno da política. Como é que a galera tem visto isso? Vou começar basicamente pelos adversários, né? Eu imagino que para todos esses blocos políticos que surgiram em redes sociais, e você foi muito feliz, assim, hoje o debate, a discussão mais aprofundada em redes acontece através do MBL, através de comunistas e através de trabalhistas. É quem, por exemplo, carrega boa parte dos podcasts, discussões que tem. Porque você tem ainda, por exemplo, o bolsonarismo ou certo petismo de redes sociais que são bons de vídeo curto. Tem aquele vídeo curto, aquele Reels, né? O Nicolas é um mestre nisso. É um vídeo basicamente polêmico sobre algum assunto. Então a Erika Hilton vai ser polêmica, o Nicolas vai ser polêmico, legal, ou algum bolsonarista aleatório também vai ser polêmico. Aquilo morre ali. Você pega uma participação, por exemplo, do Nicolas no Flow, ou da Erika Hilton, sei lá, no Podpah, não vai sair muita coisa dali, além dos jargões já pré-estabelecidos. Quem está discutindo o Brasil hoje são os trabalhistas, o MBL, e os comunas, por mais que quando você pegue o programa lá, eles têm um partido, a PCBR, é uma coisa meio risível, mas eles vão e discutem tese. Os caras vão falar de taxa de juros, a regime de contratação, cada um à sua maneira, e tá lá. E isso naturalmente preenche um espaço de discussões que os partidos normais não fazem. Então, se eu for pegar, qual a visão do PMDB sobre isso? Não existe visão do PMDB. Qual a visão do PSDB? Qual a visão do PL, do PSD? Não existe visão nenhuma. Então, existe uma coisa que é meio esquizofrênica, que eu acho que agora você vai ver o ponto que eu vou juntar, que é a parte legal. Que o debate é conduzido por pessoas que não têm acesso a partidos. Então, o debate não é conduzido pelo pessoal do Republicanos. Isso.
Mas os republicanos têm a presidência da Câmara. Então, ninguém sabe a opinião de ninguém dos republicanos. Mas os republicanos presidem a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, MBL, comunas, trabalhistas, tal, tem agora também a bolha dos nacionalistas. Eles estão, vamos dizer, congregando boa parte do debate. Então, o parlamento já não representa o que é discutido e debatido na sociedade civil. Mas está muito longe disso. O parlamento é só, vamos dizer, um lugar em que pessoas que amealharam votos, em geral comprados, se encontram para fazer negócios. A gente sabe que para quebrar essa barreira, para resolver essa dissonância, era necessário partido. Então o MBL ele procurou se profissionalizar o tempo todo, numa intensidade muito maior do que qualquer outro movimento digital, para ter esta capacidade que gera, vamos colocar, uma capacidade de agência sobre o processo político. A gente agora consegue determinar quem serão nossos candidatos, qual o nosso programa, algo que, trabalhando no partido dos outros, a gente não conseguiria. Então, a gente foi muito pioneiro e a gente é mais organizado, a gente é mais profissional do que os nossos colegas de debate público. E eu acho que eles não vão reconhecer isso publicamente, mas eles sabem disso, né? Senão eles estariam fazendo a mesma coisa. E aí a gente tem essa estratégia que eu fui agora nos Estados Unidos, tem palestra para gringo da direita americana falando disso, que é a ideia do partido completamente integrado, ou o modelo de organização política verticalizada e integrada, que é uma coisa permitida pela lógica hoje da tecnologia, e não só das redes sociais, que eles chamam de full stack party, que é basicamente o modelo da Apple replicado para a política. A Apple, ela sempre teve aquela briga, você é modelo Apple ou você é modelo do Windows, que depois hoje é o modelo do Android, né, que é software que se encaixa em qualquer hardware, tipo um Android que vai estar no Samsung ou um outro aparelho, ou o modelo da Apple em que o hardware e o software é integrado. Todo mundo dizia nos anos 90 que o modelo da Apple é um modelo fracassado, que, poxa, você tinha que fazer o próprio software para aquele hardware, logo, se você não acertava no hardware, dane-se, você se deu mal, enquanto todo mundo está competindo para ter o melhor hardware, para receber um Windows, então o Bill Gates venceu o Steve Jobs. O tempo mostrou que o Steve Jobs estava certo. O Steve Jobs, ele vira o jogo, especialmente do iPod para o iPhone, e ali, quando vem o iPhone, a Apple se estabelece, inclusive, talvez como a maior empresa do mundo, empresa com um valor de mercado bizarro. A lógica da Apple sempre foi integrar esses processos. Então, desde o aplicativo que é feito por uma empresa terceira, que tem que vir no modelo estético deles, até os, vamos dizer, os chips, né, que vão dentro dos celulares e dos computadores deles, ao design das peças dos computadores, tudo aquilo é integrado. E se você consegue ter verticalização, inteligência no processo, saber que você não vai ter redundância em atividades, portanto você consegue ser econômico nisso tudo, você vence. Você consegue vencer. A tecnologia hoje permite isso. Né? Boa parte dos ensinamentos empresariais que a gente teve até os anos 80 e 90 era sobre terceirize o máximo que você puder e foque apenas no que é essencial. Para a Apple, não. Tudo é essencial para mim. E é para a gente também. Um grupo político como o nosso, vou botar um problema claro. Quando a gente surgiu em 15, 16, 17, 18, as ideias que a gente professava não eram criadas por nós. Eram ideias que, o Olavo falou tal coisa, o público queria ouvir o que o público queria que a gente expressasse o que o Olavo pensava. O Instituto Mises, o que os liberais pensavam, ou o que a direita americana pensava. A gente falou, cara, eu não penso igual a nenhum deles. Mas eu botei isso no papel? Eu discuti isso? Não. Então, então vamos precisar fazer isso. Aí criamos revistas, grupos de discussão, livros, editoras, fóruns, criamos um aplicativo para congregar isso. Começamos a produzir um volume de conhecimento, de teses internas, muito grande a ponto que ele transbordasse. Aí quando ele transborda, ele vai para onde? Bom, ele ainda não tem um partido, então ele vai para o militante. O militante vai ter que o quê? Vulgarizar, tem que difundir essas ideias e torná-las, vamos dizer, públicas de maneira inteligente e fazer quase um teste AB na melhor maneira de pegar as teses que a gente desenvolve na revista, nos grupos de discussão, em política pública e também em jargões, em temas, em polêmicas. E aí você começa a pautar o debate. Então a gente estava com as nossas teses sobre enfrentamento ao crime organizado já sendo desenvolvidas há alguns anos. Elas estão agora. Agora o debate público está falando. Então, a gente já está falando há 2 anos e meio de ocupação territorial. A questão do tráfico não é mais sobre legalizar ou não legalizar drogas, igual discutiam sobre se está encarcerando pouco ou encarcerando muito. Hoje é uma questão que envolve ocupação territorial. E até os nossos adversários do PT, o PT entrou com uma PEC agora para tratar de crime organizado, falando em ocupação territorial. O termo ocupação territorial, quem trouxe para o debate público fomos nós. Então, esse ato de transbordar suas ideias através da sua militância e depois transformar isso em política pública no teu partido, é a ideia da gente ser uma espécie de Apple, em que o hardware institucional do partido ele é preenchido pelo software ideológico
dos pensadores do movimento. E aí isso é novidade em muitos lugares, mesmo nos Estados Unidos. Né? Eu falei com muita gente da direita americana em que eles são peças de uma engrenagem solta. Fala, eu tenho um think tank. Não, eu trabalho aqui com um grupo de estudos. Não, eu quero ser um candidato pelo Partido Republicano. Legal, mas isso tudo é solto. Essas fases do processo não se conversam. Hoje, com a tecnologia, eles podem se conversar. Então, é muito ambicioso isso, porque é uma estrutura administrativa complexa e cheia de idiosincrasias. Tem que lidar com vamos dizer, tem que ter um debate interno, portanto, você vai ter gente que vai discordar muito da sua aplicação, mas ela é necessária para fazer a máquina funcionar. Mas assim, um bom português, desculpa aí falar esses termos, é um tesão trabalhar com isso e vem sendo muito estimulante. E assim, além de você ter todo o pepino político para lidar das divergências de tese interna, você acaba construindo uma empresa, né? Tem que ter governança, gerência, diretoria, analistas, etc., que também é um pepino gigantesco conseguir fazer, né? Cara, e aí quando você fala que existe um looping fechado, né? Como a Apple é um looping fechado. Dificilmente você consegue alguma coisa que a Apple não produziu, colocar alguma coisa que a Apple não produziu dentro da própria Apple, né? Tudo dela, carregador dela, tudo dela. Não tem como você pegar um atalho. Isso, imagino que vale também para pessoas, né? Ou seja, dentro da Apple, o próprio Steve Jobs foi demitido, porque o projeto da Apple era maior do que uma pessoa lá dentro. Você acha que isso se replica dentro do movimento de vocês, da Missão e do Partido Missão e do MBL agora, nesse novo momento de entendimento de ecossistema? Isto é, se tiver algum organismo, ou melhor dizendo, em qual momento que o organismo deixa de divergir e precisa ser expelido de dentro desse looping fechado? Porque eu vi recentemente que vocês expulsaram, ou ele saiu, não sei exatamente o que aconteceu, do rapaz de Curitiba, né? Bótega? Sim. Alguma coisa Bétega. assim. Bétega. Como é que funciona, como é que faz essa separação do momento que o cara... Porque a Apple era bastante autoritária, né, cara? Não sei se você leu o livro do Steve Jobs, a biografia escrita pelo Walter Isaacson, um maravilhoso livro. Ele era um cara muito autoritário porque ele partia do pressuposto de que se não fosse assim, a Apple, se fosse muito democrático, a Apple não conseguiria avançar, porque tinham pessoas que conseguiam pautar melhor as decisões ali. E ele era uma dessas pessoas. Como é que funciona isso dentro do movimento político que teoricamente abre espaço para divergência? Não sei se estou me fazendo claro em que momento não, você fez. Eu entendi tudo. Eu entendi. Olha só, há os espaços em que a discussão acontece e a formulação de ideias ela se choca e ela tem que fervilhar. Esse espaço é um espaço criativo, então ele é um espaço de caos. E esse espaço tem que ter pessoas muito diferentes. Então a gente tem o Orlando, a Aspecto Cinza e o Ricardo. Eu tenho um muçulmano tradicionalista debatendo contra um baiano católico de ultradireita, com uma ex-feminista ou feminista, vamos dizer, de uma linha conciliacionista, temas dos mais diversos. Vai sair muita faísca, mas se você consegue ter justamente um espaço criativo para que isso funcione, o que vai sair de lá e não, vamos dizer, não afete a estrutura principiológica que deu base a tudo, se torna uma política a ser validada. Então, tem que ter um ambiente criativo e caótico e ali as porradas vão acontecer. Onde não pode ter a porrada é na execução. Você não vai conseguir executar nada na porrada, né? Então, se eu for montar um prédio e eu vou ficar divergindo na hora de botar o alicerce, não, o pedreiro quer fazer isso e o fulano não quer, aí vai dar errado. A execução não pode. A maior parte dos grupos políticos, eles ficam brigando na execução. Então você fica vendo os caras se matando no próprio partido, no parlamento. Não, eu vou fazer isso, não vou fazer. Não, eu vou fazer uma política pública assim, mas cedendo para a ideia assado. Cara, a tendência é que isso não funcione em nada na vida. Então, há o espaço da discussão, há o espaço do dissenso. Esse espaço está lá, é um espaço, dentro do nosso universo, ele está muito congregado naquilo que a gente chama de universo da Valete. A gente publica as ideias, a gente publica as discussões, mas depois há a tomada das posições. E essa tomada das posições vai se dar, vamos dizer, de uma maneira bem direta do ponto de vista administrativo. Tem que ser meio Steve Jobs. Cara, é para fazer assim. Se não quer fazer assim, vai fazer em outro lugar. Aqui é para fazer assim. Então, certas decisões que a gente tem, certas estratégias que a gente toma, o público entende rápido. Aí quando um político não entende, aí o político tem, não, eu tenho uma outra estratégia, eu tenho um outro plano.
Se o plano não for brilhante e não foi pensado por pessoas em geral mais inteligentes do que ele antes, provavelmente o plano ou é uma porcaria ou ele só está sendo um oportunista. Ou em geral é os dois. Então, o caso do Bétega, né, para dar um exemplo clássico, né, nós temos uma posição muito clara, nós queremos ter mandatos muito técnicos, efetivos. O Kim é o referencial do mandato ideal nosso. O Kim é um cara muito popular, altamente propositivo, e você consegue botar ele num podcast divertido para falar de maneira leve sobre política, a colocar ele num debate extremamente sério com juristas ou com engenheiros falando sobre licenciamento ambiental. Para mim, o Kim é o cara quintessencial, o político ideal nosso, o parlamentar ideal e a referência como todos os nossos têm que agir. Se surge um parlamentar, que foi o caso do Beto, que ele ganha a eleição e fala, agora eu quero divergir, estou com uma ideia aqui, e se eu não precisar protocolar muito projeto de lei, não fizer muita atividade parlamentar porque não dá view, não dá like, e eu dou uma acenada pro Bolsonaro ali que eu ganho seguidores, eu fico competitivo em termos eleitorais. Se a gente fosse muito democrático, a gente falaria, não, tá aí, vamos atuar com essa estratégia dele, pode ser uma estratégia boa. Mas nós não somos. A gente, não só eu não sou, como os próprios funcionários do gabinete dele eram assim. Então o chefe de gabinete e os membros do gabinete falaram, cara, você está traindo o nosso projeto. E aí eles expulsaram ele do movimento e ele falou, mas aí eu vou demitir vocês. A gente vai pedir demissão antes. Caramba. E eles pediram o boné. Então os 9 pediram o boné, pediram demissão, por crença, de fato, no ideário do projeto e na fórmula do projeto. Porque não é que assim, a gente não, em política é sobre poder, não dá para ficar falando apenas em ser idealista o tempo todo e não alcançar o poder. Se eu sou idealista e faço coisas que não me permitem chegar numa posição de poder para realizar essas ideias, significa que eu sou eventualmente meramente vaidoso e quero ficar só fazendo demonstração pública de virtude. Então, não é só que a gente acredita que é o certo, mas a gente acredita na nossa fórmula porque ela, no long run, ela vai vencer a fórmula dos adversários. Ela não nos vai permitir chegar ao poder. Então, eu sei que um cara como o Nicolas, ou vários caras que são ex-MBL, eles crescem mais rápido. Eles crescem mais rápido. Tem uma forma de crescer rápido sendo de direita que é muito óbvia na política brasileira. Dá um puxado de saco no Bolsonaro, gruda no Nicolas, xinga o MBL. Tem lá, você vai crescer. Beleza. Mas você vai fazer o que com isso? Você adquire um público formado por pessoas meio débeis que te vê como um cara que entrega um espetáculo político. Você não ganha militante, você ganha fã. Então você é um influencer, você não é um formador. Você não forma opinião, sua opinião é formada pelo algoritmo. Então você fala assim, o que vai dar audiência? Quem eu xingo hoje? Você não consegue atrair pessoas inteligentes para trabalhar para você. E mais, as pessoas inteligentes, os tais trendsetters que a gente falou no começo, eles já estão cansados, né? Eles começam a ver que certas fórmulas se repetem, que não dá em nada, e aí eles começam a se cansar. E você fica basicamente popular com várias pessoas que não são influentes ou têm posições decisórias ao redor de você, que o Nicolas é muito óbvio. O Nicolas, ninguém realmente inteligente vai ver um vídeo dele e falar, poxa, tenho algo a aprender com o que ele disse aqui. E aí ele não consegue montar um grupo que vai ocupar posições de poder também não eletivas. Então ele não vai ter um juiz de direito que pensa como ele não vai ter um economista, um presidente de um banco. E aí você não chega e exerce poder. Pode até ganhar uma eleição, mas não exerce poder. Então, no long run, a nossa estratégia é muito mais inteligente, porque ela atinge as pessoas. Ela é popular, mas ela atinge as pessoas sérias também. E essas pessoas passam a dialogar com o projeto e elas passam a entender que o nosso projeto é um projeto que teria capacidade, no momento certo, de vencer, mas não apenas de vencer e governar. Hoje, ser popular, você vence, mas não governa. Perfeito. E aí, né, algo vai precisar ser feito. Perfeito. Ô Renan, indo para os finais aqui, cara, você comentou que tem toda essa briga geracional, né, atualmente na política, e vocês estão partindo do pressuposto que essa briga geracional ela vai ser o pano de fundo do sucesso das próximas eleições e onde vocês estão mirando, etc. Bom, ao mesmo tempo, você falou que as pessoas estão envelhecendo muito no Brasil. Então, podemos concluir que as pessoas, o público mais velho, que é aquele público que, em teoria, vocês não estão querendo atacar, eles ainda são um público importante em termos eleitorais. O que do lado de cá me parece um pouco contraditório, mas eu vou adicionar ainda uma outra provocação. Considerando também, e foi uma fala que você disse aqui dentro do episódio, que muitos governistas e muitos parlamentares que a gente tem hoje são eleitos por compra indireta de voto, eu poderia dizer, que vai lá, constrói uma praça, constrói um portal numa cidade específica lá do interior e ganha uma grana gigantesca. E além de
desviar uma boa parte desse dinheiro ainda, vai lá e bate foto com o prefeito e o prefeito fala, tem que votar nesse galo aqui, que é ele que é o bom. Que é, de certa forma, uma compra de voto, né? Porque aquele portal não faz nada na cidade, enquanto os caras não têm esgoto. Como é que vocês vão conseguir fazer resolver esses dois gargalos? O primeiro gargalo de a galera mais velha ser importante eleitoralmente e o segundo gargalo do pessoal ter muito reduto eleitoral, muita emenda parlamentar e continuar se elegendo sem precisar botar a cara ou ter opinião. Eslen, vou entregar aqui uma parte da estratégia mesmo. É que eu já tornei público alguns eventos internos, então não é nenhuma novidade. Tem um livro muito bom, ele foi escrito pelo Blake Masters, mas é um livro sobre o Peter Thiel. Né? O Peter Thiel, para mim, hoje talvez o homem mais influente do mundo. Eu cheguei a botar outras pessoas nessa posição. O homem mais influente do mundo é o Peter Thiel pelo pacote de realizações que ele tem e pela cabeça dele. Ele é um intelectual, ele é um empresário, ele atua também na área política, ele também atua na área militar, ele está inserido no que importa e nas discussões que importam, e ele está fazendo a cabeça das pessoas hoje mais inteligentes e influentes nos Estados Unidos. E o Peter Thiel, ele pensa em termos empresariais da seguinte maneira: você tem que, ele diz que competição é para perdedores, né? Competition is for losers, e o capitalismo não é sobre competição como a gente imagina, mas na prática o capitalismo bom de verdade é sobre o estabelecimento de monopólios. Não monopólios forçados, tipo, só a Petrobras pode vender gasolina aqui, mas um monopólio que ele é gerado através da competência. Por exemplo, o Google gerou um monopólio e ninguém está triste com isso, porque o Google atende plenamente com uma tecnologia proprietária, que é impossível de ser replicada, ou quase impossível de ser replicada pelos adversários dele, e, portanto, ele estabelece margens acima da média. Então você tem, sei lá, empresas aéreas com grandes faturamentos, mas a margem é minúscula, você tem competição entre elas entregam basicamente o mesmo serviço. Enquanto o Google inventou um mercado, inventou um conceito, inventou um serviço, ele inventa um preço e inventa uma margem. E essa é a beleza dele, né? Porque isso tem a ver com o capitalismo fazer as coisas avançarem, e não apenas pegar um setor estagnado e fazer as pessoas competirem reduzindo as próprias margens. Né? Pois bem, ele diz que uma empresa pequena para crescer, ela tem que estabelecer um monopólio nisso tudo. Estabeleça um monopólio. Então, é muito melhor ser um monopólio de um setor pequeno do que um grande competidor de um setor grande. E ele vai listando inúmeros exemplos, né, nesse campo, e era basicamente o que a gente fazia de maneira intuitiva. Falei, eu preciso ser o rei das gerações mais novas e não ficar tentando ser um vassalo das gerações mais velhas. Por que adianta eu vou ser o 39º político competindo por atenção do eleitor boomer falando que eu amo o Bolsonaro? Não, eu amo o Bolsonaro de verde e amarelo, e você, eu de azul e branco. Eu sou a mulher do Bolsonaro, e você, eu sou o gay do Bolsonaro, e você, eu sou o negro do Bolsonaro, e você, eu sou o trans do Bolsonaro. Não vou. Eu vou fazer uma coisa nova para um público novo, menor, mas por ser proprietário da própria tecnologia, um modelo fechado, dono da própria linguagem, inovador na própria linguagem, eu estabeleço um monopólio nesse campo. E ao estabelecer um monopólio nesse campo, minhas margens são maiores. Então, politicamente falando, os ganhos que a gente tem com o nosso público são muito maiores do que o bolsonarista tem puxando o saco do Bolsonaro, por mais que ele esteja no mercado maior. Isso faz com que, e a gente percebe esse paradoxo, mesmo sendo muito menor em volume total do que os bolsonaristas, a gente é tão relevante quanto eles no debate público. Então tem algo de estranho. Como é que eu posso ser tão menor, mas tão relevante quanto ele? É porque as margens políticas que ele estabelece são menores. E aí, em termos eleitorais, pois bem, há duas eleições. Uma é a eleição no primeiro turno, outra no segundo turno. No primeiro turno é como se fosse uma prévia da direita. E se eu fecho o público millennial e o público da geração Z, isso vai me dar uma massa crítica grande o suficiente, não só para mim, mas para os candidatos ao governo que a gente vai ter, de estarem muito bem posicionados nas pesquisas e permitir que aí um cara da geração X, um cara da geração Boomer, venha conhecer e ser influenciado pelas nossas ideias. Então a gente se coloca numa posição melhor para as disputas. Eu tenho certeza que seria muito mais difícil para a gente se a gente ficasse sendo a quinta ou sexta opção do eleitor mais velho. Que esse é o problema. Quando eu vejo, por exemplo, os outros candidatos a presidente, todos se juntando para falar que o tema principal deles é a anistia Bolsonaro. Pô, por que eles estão falando isso? O cara que é motoboy, ele tá preocupado com a anistia do Bolsonaro? O garoto que tá montando uma startup, a preocupação dele na anistia do Bolsonaro? Não é. As gestões valores não é. A véia que tá presa lá. Cara, isso é preocupação dos velhos que acompanham a Terça Livre. Não é preocupação do mundo lá fora. Terça Livre. Isso é preocupação deles, são as neuras deles. Então, quando eu vejo o Caiado, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio só falando em Bolsonaro, todos lutando para ter o aval do Bolsonaro, é lógico, eles querem ser, né, vamos dizer, um competidor num universo congestionado de candidaturas, pegando um validador ali. E nós falamos, quero que o Bolsonaro se dane. Quem falou que quer que o Bolsonaro seja preso? A gente está em outra.
E essa liberdade é a margem alta. Essa liberdade de ação é a margem alta que a gente tem. E os nossos concorrentes não entenderam isso. Interessante, cara, porque até historicamente, se você for olhar, primeiro que há dados mostrando que pequenos grupos muito bem... Quando você representa muito bem um grupo pequeno, você tem de ter um poder maior. É por isso que muitos deputados, por exemplo, se elegem falando que vão defender o direito de um animal específico. É porque não tem mais ninguém que defende aquele animal. Então todo mundo que concorda com aquilo vota nele. Diferente de você pegar, por exemplo, o resultado até de alguns, já que a gente falou sobre isso, comunistas, web comunistas que se popularizaram na internet nas últimas eleições. Eles eram muito grandes, mas como eram vários, diluiu muito o voto e não elegeu ninguém. Então, até na Constituição de 88, salvo engano, você tinha algumas associações muito específicas que conseguiam pautar a inclusão ou o debate da entrada de alguma lei lá na Constituição de 88, mas era um bagulho específico, tipo a Associação dos Padeiros de não sei aonde, porque eles se reuniam muito, enviavam muitas cartas ao mesmo tempo, eram muito leais entre eles e eles acabavam influenciando mais do que grupos dispersos desorganizados. É meio que o que você aparentemente está tentando fazer, só que esse grupo específico é uma geração, né? Exato. Ele é mais aberto. Eslin, ampliando isso, né? O que nos leva a crer que, em geral, não apenas a energia do nicho ela é proporcionalmente mais forte do que a energia da multidão, mas a energia, em geral, tá? É um padrão. Um grupo de homens jovens resolutos, leais entre si, trabalhando juntos, mas, em geral, um grupo de homens tende a ser altamente efetivo e quase todas as grandes conquistas da humanidade foram feitas nesse método. Né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, a expansão linguística dos povos indo-europeus. Já foi, vamos dizer, registrado arqueologicamente, né? Eram grupos de homens jovens que invadiam outras tribos. O conceito do Mannerbund que tinha, do Córios, o exército do Alexandre quando ele organiza as invasões aos persas. Era um grupo de homens muito jovens. O Alexandre tinha 20 e poucos aninhos, os outros generais também com 20 e poucos anos, todos eles com uma fórmula, vamos dizer, de trabalho muito mais avançado do que a comparação com os exércitos que eles enfrentavam, exércitos menores, e eles conquistaram o mundo conhecido. Startups, grandes empresas, esporte, em geral, esses pequenos núcleos criativos também são muito importantes. Então, eles geram o próprio nicho e, de repente, um nicho explode tudo. Exato. Quem na antiguidade imaginaria que um povinho aleatório como os macedônicos conquistariam o mundo conhecido? Do Egito à Índia, os caras conquistaram tudo. Quem é a Macedônia na fila do pão? Um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho que esse tipo de coisa é muito, muito interessante, porque talvez a grande base inovadora da humanidade está neste conceito. Esse vínculo de lealdade em um grupo muito pequeno, específico de pessoas que têm uma ideia divergente. Então, é um processo criativo. E esse processo criativo divergente, que está querendo provar a tese, às vezes só porque quer provar a tese dele, ele vai se encarar o mundo com uma, vamos dizer, com uma expectativa muito otimista sobre o que vai fazer e ou ele tem grandes desastres ou ele tem grandes vitórias. Eu acredito muito nisso enquanto tese. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, talvez você não saiba, que tá de certa forma linkado e costurado com isso. Em 2022, eu abri um clube de aulas chamado Reservatório de Dopamina e o meu objetivo foi início de janeiro de 22. O meu objetivo era colocar 1.000 pessoas como aluno até o final de 2022, ou seja, meu objetivo era ter 1.000 inscritos, 1.000 assinantes em um ano. Era R$19,90, R$29,90 por mês nos planos ali. Para eu conseguir pagar meu aluguel, meu custo de vida e continuar clinicando, né? Cara, o que rolou? Acabou aquele primeiro ano, eu tinha 80.000 assinantes. 80.000 assinantes ativos. Aí deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha que louco. Engraçado. Eu assisti primeiro que eu li o livro do Steve Jobs, do Walter Isaacson, o biógrafo. Tem vários, mas tem que ser o do Walter Isaacson, porque ele viveu com o cara e tal, é aquele de capa branca. O Steve Jobs, ele teve uma ideia de marketing em 1984. Em 1983, no Super Bowl, ele exibiu um comercial que tem disponível no YouTube, onde está o Big Brother do 1984, livro de George Orwell. Tá o Big Brother na tela, um monte de gente careca olhando e ouvindo ele dar um sermão. Entra uma mina com cabelo moicano punk roxo, girando uma marreta e quebra a tela. E a propaganda, a frase que aparece depois de uma voz rouca é Apple.
você vai entender o porquê 1984, que era o ano que vinha depois, não será como 1984 em itálico, que é o título do livro de George Orwell. Porque na época a IBM queria monopolizar e formatar a experiência do usuário dentro dos computadores. E o Steve Jobs falou, a gente não vai ter um grande irmão que é a IBM mandando e pautando como vão ser os computadores. A Apple vai mostrar e vai quebrar isso, vai quebrar essa lógica, vai quebrar essa cultura da IBM. E a gente vai mostrar um produto muito mais sexy, para começar com o nome Apple, né? Que hoje faz sentido, mas a época era um bagulho muito disruptivo, uma maçã mordida e tal. E aí ele falou, vocês vão entender por que 1984 não vai ser como 1984. O Steve Jobs explicou depois pro escritor lá, pro Walter Isaacson, que ele tinha uma ideia de capturar no universo cultural da Califórnia da época aquela galera mais hippie que era a contracultura. Existia uma cultura estabelecida e falou, não, eu quero falar com eles. Eles são o meu público. O que eu fiz no meu grupo de aulas? No reservatório de dopamina. Quando eu vi isso, cara... Porque o que eu ensino lá? Eu ensino a pessoa a dormir bem, ter qualidade de sono, treinar, ler, gostar de estudar, investir seu dinheiro, empreender, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que ama o conhecimento. A minha grande tese é que o conhecimento é uma das... talvez pontes mais certas que vai te tirar de um lugar merda para levar para um lugar melhor. E nada além do conhecimento vai fazer isso para você. Pelo menos não de uma forma que te traga recompensa e autoestima e autoeficácia, né? E satisfação, diferente de uma herança ou qualquer outra coisa. Eu falei assim, pô, e eu acho que tem uma galera hoje, lá em 2022, né? Eu acho que tem uma galera hoje que existe a cultura do jovem brasileiro hoje que é sair, beber até de madrugada, voltar todo zoado, sei lá, sabe, ser solteiro, avacalhar, usar droga, não estudar e zoar quem gosta de curtir, quem gosta de estudar e quem gosta de levar uma vida mais séria, assim, no sentido de trabalhar, etc. Eu fundei o meu programa em cima da tese do Steve Jobs, só que eu fiz um movimento contra o movimento. Eu fiz mais ou menos o que ele fez pegando os hippies, só que eu queria pegar essa molecada de internet que não era representada por, não diria um líder, mas uma figura ali que fala, cara, eu quero ser igual esse cara. Esse cara acha legal estudar e acha cool, acha sexy, ficar lendo e ser um cara mais intelectualizado e cuidar da cabeça e da saúde mental e ter paz e tal. E eu hoje, olhando para trás, eu acredito a essa estratégia eu ter conseguido fechar o ano com 80 mil assinantes. Porque eu consegui, de certa forma, representar um grupo de pessoas, não necessariamente uma geração, mas um fragmento dentro de uma geração que estava perdido, cara. Isso é muito forte. É um movimento de tribo muito forte. É muito forte isso. É quase o equivalente a uma torcida de jogo de futebol, um movimento político. É uma coisa muito forte. Tanto é que hoje as pessoas tatuam a nossa marca. É um bagulho bizarro, cara. É um movimento bizarro, assim. Muito bizarro. E aí, pelo que eu tô percebendo, é mais ou menos por esse caminho que o movimento de vocês está indo, né? Uma representação de tribo mesmo para tentar pautar o que acha correto, né? Exato. E você vai ver, assim, a história que você contou, ela tem vários spin-offs que a gente pode fazer na conversa, né? Primeiro, até, assim, o hippie, em certa medida, dessa geração, acaba sendo os caras que você está buscando, porque a contracultura dessa geração é a negação dialética da cultura anterior. Exatamente. Né? E é muito interessante, porque se a gente olha a seguinte coisa, o boomer, ele vive o movimento hippie como negação, né, enquanto contracultura, da geração mais conformista da história, que era a geração anterior, que é a geração silenciosa. Aí você tem a geração X, que ela, não, vou trabalhar muito, a geração que quer ganhar grana e se profissionalizar, que teve os IUPs e tal. A geração X, ela nega, né, demais dialeticamente isso. Aí vem o Millennial, e o Millennial, que é a minha geração, que ele olha e fala assim, bom, eu quero negar o cara da X, eu vou buscar a autenticidade que não existe mais no meu tempo, igual a geração dos boomers fizeram, a geração hippie. E a geração Z, que é uma geração que já nasce cheia de problemas, ela olha e nega, ela olha para a geração millennial e essa coisa meio hedonista, festeira, que foi pintado como um símbolo de vida e sucesso da geração, e fala, não, calma aí, isso não se encaixa. Então a tua resposta é a resposta dialética para o problema geracional. E é uma resposta dialética
correta. Porque se a gente olha, vamos dizer, um fluxo de hedonismo versus autoconstrução, naturalmente o hedonismo é como se fosse um relaxo espiritual, uma forma de, sei lá, de você fruir os prazeres, e às vezes até com uma coisa mística interessante, que eu não nego, acho que tem coisa muito interessante que acontece nesse processo, mas dito isso, materialmente e talvez em termos não só de saúde mental, mas de construção de vida inferior, né? E eu acho que acaba tem suas consequências. E a gente junta isso com essa questão agora do momento, né? E até voltando para o começo da entrevista, aí eu olho, por exemplo, a gente fala o problema da geração Z e o desejo dela por construir algo. É uma geração que está falando, e o que você também está pregando, e acho que isso ressoa muito, é sobre construção. É sobre botar, sabe, os tijolinhos corretos, os lugares corretos, e você ficar bem com a construção e estabelecendo o senso de hierarquia, senso do que é prioridade na tua vida, e senso do que deve ser feito. Isso tem um efeito bizarramente positivo. Aí são minhas paradas esotéricas, tá? Assim, mas eu gosto. Tem um autor que chama Georges Dumézil, ele é um autor francês, é um filólogo, ele fala de mitologia comparada, e uma das coisas legais que ele fala num dos livros, chama Mitra Varuna, ele explica assim, que a construção na mitologia dos povos indo-europeus, a construção dos tempos e os mitos ligados ao tempo se dava assim: ordem, 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 caos. Ordem, ordem. E o caos é um fato gerador. Né? O caos é um elemento, né? O caos ou os momentos hedonistas são momentos geradores, são momentos em que você questiona tudo, né? E aí daquilo vai ser algo novo. E um dos problemas, talvez, da contemporaneidade, em que a gente não tem mais escassez de produtos, de comida, né? A escassez hoje diminui cada vez mais, é que antes de você ter, né, ordem, 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 caos. Por exemplo, o carnaval, a antiga Saturnália dos romanos, era um momento de caos, né? Todo um processo de ordem. Então, você tinha que ter um momento de caos específico em que se invertia o poder. O rei Momo como, né, o homem comum que vira o rei. Essas inversões, a quebra da moral e tal. Hoje a gente vive assim, caos, 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 ordem, caos. E isso não dá pra ver. E boa parte da discussão política hoje se dá por conta disso. Porque se sente que tá tudo invertido, tá tudo amalucado. E isso gera dano para as pessoas. Eu conheço o reservatório de dopamina, eu conheço alguns fãs teus, inclusive trabalham aqui. O seu clube da luta, seu exército silencioso. Exatamente. Então, cara, isso está acontecendo. E eu acho que a gente tem que tomar uma posição sobre a construção, sobre a autoconstrução e a construção do mundo ao teu redor. Quando eu levo o discurso da favela, né? A favela como esse elemento de caos. Quando a gente fala, a favela é legal, cara, a favela não é legal. A favela é um elemento, é uma construção caótica que não tem como estar assim, ela vai gerar externalidades caóticas, aquela teoria da janela quebrada, você vê tudo quebrado ao teu redor, a tua formação de hierarquia de valor vai se dar tudo errado, tudo tá errado lá na favela. Vamos botar uma ordem, vamos harmonizar a cabeça da galera, vamos desconstruir a favela, vamos. E aí quem vem defender, não, a favela como um conceito, a favela como uma resposta, é justamente a galera com essa mentalidade hedonista. E você acha que, aproveitando esse termo, você acha que o pessoal essa operação que teve no Rio de Janeiro agora, publicamente, porque eu não consigo avaliar, até porque eu tô cada vez mais ausente das redes sociais, mas você acha que, eu tive filho agora, né, cara, então é momentos que a gente quer aproveitar outras paradas, você acha que a galera tá com aprovação pública, se você tivesse que chutar um dado aí em porcentagens, quanto você acha que é aprovação e reprovação? No debate público, que não é aprovação pública, tá meio a meio, debate. Porque a esquerda tá inteira mobilizada. Na opinião pública, as pessoas estão favoráveis. Então, na opinião pública, as pessoas estão bem favoráveis. Agora, o debate tá, vamos dizer, realmente assim, só que você tá aí fora, porque aqui dentro tá um pega pra capar. Tá tiro, porrada e bomba. Então, de uma maneira geral, quando você, dentro dessa tua ideia de caos, 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 ordem, etc., quando você traz um pouco de ordem, na tua análise, a opinião pública, ela se relaxa, ela gosta. A opinião pública está desesperada por ordem no Brasil. Desesperada por ordem. E mesmo as pessoas que às vezes elas não expressam ordem na vida delas, elas querem alguém que as ordene. Não à toa que as pessoas mais humildes, mesmo as pessoas que moram na favela, elas procuram a igreja. Por que elas estão procurando a igreja? Elas estão procurando um ordenamento. Elas estão precisando de ordem, me ordene. É uma vontade interna desesperada, é um grito por ordenamento. E é por isso que eu me preocupo muito com certas denominações evangélicas que chegam nessas pessoas, estão procurando ordenamento e o cara me dê seu dinheiro. Pô, isso é horrível, porque o papel de uma boa igreja
em ordenar pessoas que estão vivendo em um ambiente de caos, é muito positivo quando bem feito. Né? Imagina um rapaz, né, aquelas estatísticas que mostram, tem uma pesquisa da GV de 2007, o rapaz que vai parar na FEBEM, 80% dos casos ele não tem a figura paterna. Aí quando pega, e a figura materna não incide tanto. E não tem nenhum dos dois. Um pouco. O maior problema é a figura paterna, a ausência da figura paterna. Então o cara, a ausência da figura paterna num ambiente conturbado, caótico, morando numa favela, tudo que esse cara precisa de ordenação. E a figura masculina com a autoridade, pra gente entender, né? Que é esse elemento ordenador. A mulher talvez sendo pensada como a natureza e o homem como a força, a ideia que ordena o caos. É necessário, então, ou seja, o que tá precisando da questão da segurança, a questão dos brasileiros perdidos no mundo também tomado por redes sociais, ou seja, o caos aumenta, o elemento masculino ordenador e hierárquico precisa chegar para contrabalancear, porque aqui em especial, mais do que qualquer outro lugar, talvez em todo o dito ocidente, que a gente nem sabe sobre o ocidente, aqui precisa de ordenamento, aqui precisa desse elemento, e as pessoas, às vezes elas não sabem articular isso, mas é o que elas querem, elas precisam disso. Renan, deixa suas redes aí, cara. Como é que a galera consegue te acompanhar? Cara, em todas as redes eu sou o Renan Santos MBL. Então, no X, no Instagram, em todos os lugares, né? É só me procurar, Renan Santos MBL, e tô lá falando minhas coisas. Eu gosto muito do X, é o que eu mais escrevo, mais produzo conteúdo, mas tem muitos vídeos diários no Instagram. E eu preciso crescer o Instagram, porque supostamente, sendo candidato à presidência da República, eu preciso ter muitos seguidores. Pois então, cara. E aí você espero que me sigam. vai fazer isso mesmo? Vai encarar essa? É o que todo mundo no time quer. Eu gosto da posição que eu tenho. Eu gosto dessa posição mais de CEO da organização. Acho que você deve ter reparado. Eu falei aqui muito mais como administrador da tese do time do que como um candidato. E eu fico mais à vontade nessa posição. Mas eu também gosto de imaginar isto sendo feito num país. Eu tenho minhas ideias e as pessoas, naturalmente, no universo do MBL, há um following nisso. E se é pra ser, então eu vou fazer o melhor que eu posso. E, cara, você vai estar numa posição nos debates um pouco confortável, porque você vai poder xingar os dois lados hegemônicos, né? Sim. Não vai precisar pagar pedágio pra nenhum deles. Vai ser uma deles. delícia. Nenhuma. Tô só anotando lá o que eles estão fazendo. Renan, obrigado demais, cara. Valeu pelo seu tempo aí. Putz, tinha um monte de pergunta pra fazer ainda. Mais pra frente a gente faz mais um episódio aí. Não, por favor, me chame de novo, foi maravilhosa a conversa. Estou pedindo, estou implorando uma segunda vez. Vou chamar. Galera, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!